Nesse vídeo eu vou explicar para você tudo o que você precisa saber para fazer realmente acontecer tudo que você intencionou para o seu ano novo ou para qualquer ciclo que você esteja iniciando. Que a gente sempre pensa que é só a gente fazer um ritual e tá ó, tudo certo. As coisas vão acontecer, nossas intenções vão se realizar. Mas é justamente porque a gente não compreende, não tem conhecimento muitas vezes das coisas que eu vou explicar aqui nesse vídeo, que a gente não consegue realizar as nossas intenções de ano novo. Então, se você quer realmente ter um ano diferente, ter um novo ciclo diferente e tirar do papel todas as intenções que você definiu para o seu novo ano, fica aqui nesse vídeo que você vai entender tudo que você precisa para isso. E caso você não tenha visto ainda ou não tenha feito a meditação que eu deixei alguns dias atrás para fazer, né, a meditação do ritual da virada de ano, clica no card que eu vou deixar no final desse vídeo para você poder fazer, ou já pode clicar aqui se você quiser fazer a meditação primeiro e depois voltar aqui, beleza? Então, para começar, se você é novo aqui no canal, deixa eu me apresentar, eu sou a Pri Benítez, professora de yoga, de meditação, terapeuta, astróloga e criadora da Escola do Dharma e do Swadharma Yoga, um método de yoga que une todas essas ferramentas, esses saberes ancestrais para ajudar você a curar suas feridas emocionais, ressignificar a sua história e viver uma vida com propósito. Esse ritual que a gente vai fazer aqui hoje é baseado nos princípios do Swadharma Yoga. O ritual a que me refiro é a meditação de Ano Novo, que foi publicada num vídeo separado e que vocês podem acessar nesse card ou no card que vai estar no final desse vídeo aqui. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que eu ajudo meus alunos, meus clientes de terapia, como é que eu faço isso para mim também, né? Como é que eu faço esse processo de cura emocional, de curar a minha história, de ressignificar a minha história para poder manifestar a minha vida e viver o meu propósito. Então, a primeira coisa que você precisa saber para poder dar forma às suas intenções de ano novo é que tudo toma forma a partir de um princípio masculino e um princípio feminino. O princípio masculino é o pensamento, a ideia, a intenção. O princípio feminino é o sentimento, a vibração, a energia que envolve, que se conecta com aquela ideia, com aquele pensamento, com aquela intenção. É por isso, inclusive, que em todas as mitologias você sempre vai ter um deus e uma deusa, um princípio masculino e um princípio feminino. Assim como para a gente existir, que a gente precisa de um pai e de uma mãe. Então, na prática, a gente precisa do quê? A gente precisa de uma intenção, ou seja, a gente precisa escolher algo que a gente queira, precisa ter clareza sobre isso, precisa saber, eu quero isso, qual é a minha intenção? Aí, uma vez que eu defini o que eu quero, na filosofia do yoga a gente chama de sankalpa, preciso ter uma mentalidade alinhada com isso que eu quero. O que significa isso? Significa que o meu sentimento, né, a gente pensa às vezes em mentalidade e sentimento como coisas diferentes, mas quando eu falo em sentimento, não estou falando em emoções, né, não estou falando em tristeza ou em alegria, puramente na expressão aqui mais física disso. Estou falando de um sentimento interior, porque eu posso estar externamente alegre, expressando uma emoção de alegria, mas internamente a minha vibração ser de tristeza, porque essa é a minha visão de mundo, essa é a minha mentalidade. Então é muito mais relacionado aos significados que eu dou para as coisas do que essa expressão mais momentânea de emoções que a gente tem. E isso daí é determinado pela forma como a gente se enxerga, como a gente enxerga a nossa história. Essa mentalidade, são as nossas crenças, as nossas feridas emocionais, e elas precisam ser compatíveis com essa intenção. E esse sentimento é o que vai determinar a vibração que vai dar forma para essa minha intenção. E aí a junção dessa minha intenção, daquilo que eu desejo, com a forma como eu me sinto em relação às coisas, vai dar origem ao quê? A minha vontade, a forma como eu ajo. E se a minha vibração não estiver bem resolvida, como é que vai ser a forma que eu ajo? Vai ser, na verdade, reativa. Vai ser de uma maneira automática, inconsciente, não deliberada. Ou seja, eu simplesmente vou me deixar levar pelas emoções, pelos instintos e vou sair fazendo as coisas de qualquer maneira. É o que normalmente a gente associa a uma falta de inteligência emocional. E isso vai fazer com que as minhas ações sejam incoerentes com aquelas intenções que eu tenho. Então, o que a gente precisa fazer para alinhar esses três aspectos? Intenção,
vibração ou mentalidade e ação. No método Swadharma, a gente faz isso em 3 passos, que a gente chama dos pilares, né? Na verdade, a gente fala em construir os 3 pilares que vão sustentar a ponte que nos leva do nosso local atual, do momento em que a gente está vivendo agora, que a gente não quer, para aquele lugar que a gente deseja estar. Esse lugar que a gente está vivendo agora, que a gente não quer, a gente chama de samsara, que é o ciclo de repetição de padrões que nos causam sofrimento. E o lugar que a gente quer chegar, a gente chama de sadhya, que é a meta do yoga, né? Que pode ser de vários tipos. Pode ser desde uma coisa mais mundana, né? Mais do mundo da matéria, como pode ser uma coisa mais elevada, mais espiritual. Vai depender do nível de consciência de cada pessoa. Mas independente de qual seja o tipo de meta, todas elas a gente tem sempre que lembrar que tudo que a gente almeja, de alguma maneira, está levando a gente no nosso caminho de evolução. Mesmo que seja pra gente ter um pouquinho mais de sofrimento ali e aprender alguma coisa com aquilo sempre está fazendo com que a gente evolua, se a gente olhar para todos os acontecimentos como uma forma de aprendizado. Quais são os pilares dessa ponte, da nossa ponte Swadharma? O primeiro deles é o autoestudo, que na filosofia do yoga a gente chama de Svadhyaya. Para começar o autoestudo, a gente pode pensar aqui em 4 perguntinhas básicas, que são: o que eu estou vivendo hoje que eu não quero mais? Como eu cheguei até aqui? O que eu quero no lugar disso? O que eu preciso fazer para chegar lá? Para eu responder essas perguntas, eu vou precisar fazer o quê? Vou precisar olhar para a minha história, entender as escolhas que eu fiz até agora, né, e que me conduziram a isso, porque tudo que a gente está vivendo é uma consequência das nossas escolhas, e falando isso baseado nas leis universais. E vou precisar também entender minimamente como é que a minha mente funciona, porque para eu poder fazer escolhas diferentes, eu vou precisar entender como é que essas escolhas que eu fiz me trouxeram à situação que eu estou hoje, como é que a minha mente me fez responder aos acontecimentos do passado para que eu chegasse nesse lugar. Então eu preciso minimamente compreender como a minha mente funciona. Então isso é o básico do autoestudo, do Svadhyaya. Em seguida, uma vez que eu tenho a clareza sobre onde eu estou, onde eu quero chegar, eu preciso começar a construção do meu segundo pilar, que é o Sankalpa, que é a minha intenção. A minha intenção, isso é importante deixar claro, basicamente uma escolha. Eu escolho que eu quero tal coisa e eu coloco essa intenção. Só que a coisa vai um pouquinho além. Por quê? É aqui que entra a grande questão o grande problema, vamos dizer assim, do nosso inconsciente. Porque às vezes a gente faz uma escolha no nível consciente, mas as nossas crenças dizem outra coisa, né? A opinião que a gente tem sobre a gente mesmo é muito diferente daquela necessária para que a gente consiga realizar aquilo que a gente quer. Então o Sankalpa, ele tem, na verdade, 2 significados. Ele significa intenção e construção mental, porque ele diz respeito justamente a isso, a essa mentalidade que a gente precisa desenvolver. Então a construção do Sankalpa é basicamente um processo de reprogramação mental. E na prática, como é que eu faço isso? Na etapa anterior, eu já identifiquei onde é que eu queria chegar. Eu preciso então definir agora que tipo de ações eu preciso tomar e como eu preciso ser para conseguir tomar aquelas ações. Quais os atributos que eu preciso desenvolver em mim? Eu preciso ser mais determinado? Eu preciso ser mais focado? Preciso ser mais paciente? Preciso acelerar mais? Eu preciso identificar ali quais são os atributos de personalidade, de caráter que eu preciso desenvolver em mim. E aí, normalmente, a gente não vai trabalhar tudo de uma vez. A gente vai escolher alguns aspectos, alguns atributos que a gente vai desenvolver por vez, porque a gente precisa de foco, né? Senão a nossa energia se dispersa. E aí o Sankalpa, na prática, a gente faz o quê? A gente cria uma afirmação que resume aqueles atributos ali que a gente quer desenvolver, uma afirmação positiva no presente. E aí, uma vez que eu tenho definido o meu Sankalpa, eu posso começar a construção do meu terceiro pilar, que é o Sadhana. O que é o Sadhana? O Sadhana é a ação. E no Swadharma Yoga, a gente fala em sadhana não somente como a prática de yoga no tapetinho ou a meditação, que normalmente as pessoas associam o sadhana a isso especificamente, mas como a ação em todos os aspectos, a prática no tapetinho e fora do tapetinho. O que significa isso? Que quando eu faço a minha prática de yoga, a minha prática de meditação, as minhas terapias
para poder, eu tô tomando uma ação para limpar a minha mente, para aumentar a minha vibração, né? E trabalhar, na verdade, aqueles outros aspectos mais mentais que a gente já comentou antes aqui dos outros 2 pilares. Mas essas práticas, embora elas possibilitem a gente elevar a nossa vibração e tragam mais clareza, até mesmo para a gente entender o que a gente quer e fazer as nossas escolhas de uma maneira mais consciente, elas por si só não vão conseguir nos programar, né? Elas precisam o quê? Da nossa ação no dia a dia mesmo, elas precisam ser praticadas na vida real. Um exemplo disso é, não adianta você fazer uma afirmação, por exemplo, de eu sou saudável, sou saudável, sou saudável, né? Mas continuar comendo um monte de besteiras, continuar sendo sedentário. Você precisa, para se tornar saudável de fato, além de trabalhar a sua mente, né, para você se ver como uma pessoa saudável, para você se sentir mais saudável e desenvolver hábitos mais saudáveis, você precisa executar novos hábitos, você precisa mudar a sua alimentação, você precisa escolher uma rotina, ter uma rotina de exercícios, né, uma rotina de leituras e coisas que vão servir para a sua saúde mental também, fazer novas escolhas, mudar o tipo de música, o tipo de ambiente, enfim, tudo que for necessário para você se tornar mais saudável dentro daquilo que você busca. Então, sadhana, ele significa isso, né? A prática consistente, mas ele não se limita apenas à prática de yoga ou de meditação no tapetinho. A gente precisa sempre se lembrar que essa prática precisa ir para a vida real. A meditação da vida real é a gente dizer não para as distrações, né? Assim como quando a gente está meditando, a gente vai dizendo não para os pensamentos que ficam querendo invadir a nossa mente ali, e a gente vai tentando direcionar a nossa mente para um pensamento específico, a nossa âncora, ou a nossa respiração, ou um mantra específico. Na vida real, a gente vai direcionando a nossa mente, a gente vai direcionando as nossas escolhas para aquelas que a gente realmente quer, focando naquilo que a gente definiu lá no nosso Sankalpa e dizendo não para as tentações que vão surgindo ali no caminho, né? Para os hábitos, os maus hábitos que vão, inclusive, nos tirar desse caminho que a gente definiu, que a gente quer seguir. Então, a maneira da gente colocar em prática esse terceiro pilar é a gente planejar a nossa rotina, planejar o nosso dia a dia, como é que a gente vai inserir tanto a nossa prática energética, que é importantíssimo a gente ter para a gente poder manter a nossa vibração e poder despertar ali a nossa vontade, mas também os nossos novos hábitos. Então a gente precisa se planejar e criar todo um contexto na nossa rotina que facilite isso, né? E, muito importante, todas essas ações, né, elas precisam ter 2 atributos que a gente chama no yoga de abhyasa e vairagya, disciplina e desapego. Ou seja, eu preciso manter a consistência com disciplina, porque a nossa mente se programa a partir da repetição, e eu preciso também ser desapegado dos resultados, ser desapegado das coisas, das tentações que vão surgindo, né, mas especialmente ser desapegado dos resultados. Entrar no fluxo da vida, fazer a minha parte e deixar que o fluxo divino me conduza para aquilo que é melhor para mim, confiar que o meu ser vai me guiar para onde eu preciso, ok? Então, resumindo, para a gente começar a nossa meditação, são 3 pilares: Svadhyaya, Sankalpa e Sadhana. Svadhyaya, fazer o nosso autoestudo, observando a nossa história, definindo o que a gente não quer mais, o que a gente quer no lugar disso, e buscando os aprendizados ali na nossa história de como a gente chegou até essa situação que a gente não quer mais, para poder fazer diferente e chegar no lugar que a gente quer. Segundo passo, Sankalpa, é a gente formar ali a nossa frase que resuma os atributos que a gente quer desenvolver, né? A mentalidade que a gente quer desenvolver, para a gente poder ter esse mantra pessoal que vai nos ajudar a programar a nossa mente para poder manifestar a nossa nova realidade. E o sadhana, que inclui as práticas energéticas que vão ajudar a gente a elevar a nossa vibração e limpar a nossa mente para ter mais clareza, até mesmo para a gente fazer o nosso autoestudo e manter o foco no nosso Sankalpa, como também as práticas na vida real, né? As novas escolhas que eu preciso fazer e que eu vou me planejar para fazer. Tudo isso de uma maneira inserida ali dentro do meu contexto, na minha rotina, para eu conseguir criar novos hábitos e assim construir uma nova vida. Bom, minha gente, então é isso.
Se você ainda não fez a meditação, é só você clicar no card que vai aparecer aqui no final do vídeo, para você poder fazer o seu ritual da virada de ano ou da virada de ciclo que você esteja fazendo. Se você quiser praticar yoga, meditação comigo, fazer terapia, entrar na escola do Dharma, fazer seu mapa astral, é só você dar uma olhadinha aqui nos links que vão ficar aqui na descrição do vídeo. E não deixe de me acompanhar lá no meu Instagram, @pri.benites, e me seguir aqui nesse canal, curtir esse vídeo, comentar, deixa aqui as suas dúvidas para mim, sugestão de novos vídeos que você queira, enfim. Um grande beijo para vocês, um ótimo 2023, que você seja muito feliz nesse novo ano, que você consiga realizar todos os seus sonhos e viver o seu propósito de uma maneira cada vez mais plena, mais consciente, e que a gente esteja cada vez mais juntos aqui, né, trocando e aprendendo uns com os outros. Namastê!